Olá, a gente está em mais um podcast lá no exterior. Eu sou a Carol Miyazaki, eu estou com a minha mana. Paula Dodson. E o que a gente vai falar hoje, mana? Olha, a gente estava aqui, né, conversando nos bastidores e a gente sintonizou aí com a informação de incômodo, né? A gente tem alguns incômodos que, que dão uma travada na vida da gente, né, Carol? É, Às vezes a gente quer mudar alguma situação, ou quer mudar de emprego, ou quer mudar de relacionamento, ou está se sentindo incomodado em alguns lugares e não consegue sair daquele lugar. E aí a gente resolveu trazer esse assunto para falar um pouquinho disso. Como que é para ti, Carol? Traz aí, faz a introdução aí para gente. Todos nós, a gente tem o olhar que o incômodo é algo ruim, porque ele incomoda, né? A gente só tem esse olhar. Ah, é ruim porque incomoda e não percebe o quanto tem de bom no incômodo, o quanto o incômodo é bom e quanto que ele pode nos mover a sair do lugar onde a gente está. Para mim, o incômodo em relação a estar no Brasil e estar na situação que eu estava vivendo, eu não estou dizendo que o Brasil é ruim, tá, gente? Já quero dizer que eu não acho que o Brasil é ruim, mas a situação pela qual eu estava vivendo, dentro da minha realidade, dentro das coisas que tinha dentro de mim, do que eu precisava viver, me gerou um incômodo de querer sair do Brasil. E esse incômodo me trouxe até aqui, me trouxe a viver tantas coisas, e o incômodo ele vai fazer parte da gente. Ele, por mais que a gente não queira sentir incômodo, a gente vai sentir. E quando ele vem, ele incomoda, ele mexe para que a gente possa olhar para ele e, e perceber o que ele quer dizer. Porque para mim o incômodo ele é um direcionamento. Para direcionar a gente primeiro olhar para ele, entender o que ele está querendo dizer, para mover fisicamente, mover para a ação, manifestar às vezes uma nova postura, uma nova maneira para levar a gente aonde a gente tem que ir. Para você é assim, mano? Sim, na prática, hoje a gente já consegue ter esse olhar para o incômodo, mas em geral, quando a gente se incomoda com alguma coisa, a gente tem umas tendências a olhar com olho ruim, né, para aquilo. A gente tem uma tendência a negar, né, que está incomodando, a gente tem uma tendência a rejeitar aquele incômodo, a gente tem uma tendência a achar que não é legal, que é ruim, né, sentir o incômodo, e é mesmo, não é confortável, justamente porque te tira da zona de conforto, né? Então, mas a gente tem um olhar ruim para o incômodo. E aí, quando a gente vai aprendendo que tudo é polaridade e tudo que existe tem função, a gente vai aprendendo, né, a olhar para a informação com um olhar de entender qual é a função daquilo na vida da gente, né? Então, quando eu também vim embora, né, saí do Brasil e vim para os Estados Unidos, eu também foi fruto de um incômodo. E mais uma vez ressaltando, não tinha a ver com o país, o incômodo estava dentro de mim, né? Então, se tem mim na frase, então significa que está dentro da gente, não está fora. Então, eu senti o incômodo aqui. Se a frase começa com eu, o negócio é meu, né? O incômodo é meu. Então, eu sentia o incômodo, então o incômodo realmente estava em mim. E é isso que a Carol trouxe, né? De que o incômodo ele causa um movimento para a gente tomar uma ação. Então, quando a gente está na inércia, ou quando a gente está num lugar que já não cabe mais a gente, por exemplo, vai vir o incômodo, né? Vai vir o incômodo de não fica mais confortável, você não se sente mais pertencente, porque tudo isso foi o que eu estou falando, né, dessa parte, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu não sentia mais pertencente, fazendo todas as coisas que eu já fazia, que era
normais para mim, né, que eram naturais para mim, mas mesmo assim veio o incômodo. E aí, né, anos depois, eu vou entender que esse incômodo era para me colocar num caminho que eu precisava trilhar, traçar, porque se não vier o incômodo, a tendência é a gente ficar parada ali onde a gente está, né, achando confortável, mesmo que às vezes não esteja, né, Carol? É bem isso. A gente pode, às vezes, a maioria das vezes, não vamos dizer, todas as vezes, a gente não vai gostar de sentir um incômodo, porque ele incomoda, a gente fica, ai, nossa, não queria sentir isso, a gente tende a querer rejeitar, a excluir, a eliminar aquela dor, o que mexe, o que não é gostosinho. Mas o incômodo ele pode ser uma forma da gente buscar dentro de nós o que não é errado, mas o que está deixando a gente num lugar que não nos faz feliz, algo que não seja satisfatório para a gente. Então, se a gente está sentindo um incômodo, a gente pode olhar para esse incômodo e perguntar para a gente o que será que eu não estou satisfeito? O que será que eu não estou talvez aceitando? Porque às vezes o movimento é a aceitação. É aceitar que às vezes aquilo não cabe eu mudar, porque não tem nada a ver com o que eu possa fazer. Ou às vezes sim, tem algo que eu posso fazer, porque tá dentro do que eu posso administrar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem coisas que a gente tá incomodado porque é em relação ao outro, mas só cabe ao outro fazer. Não cabe a gente fazer pelo outro, não cabe a gente mudar pelo outro, não cabe a gente salvar o outro. É importante a gente fazer um mergulho em nós mesmos, e eu digo, quando eu digo isso, eu digo também fazer terapia, porque às vezes a gente não está percebendo que o incômodo que a gente está sentindo é em relação a algo que a gente não pode mudar porque tem a ver com o outro, tem a ver com crenças que a gente está sustentando porque a gente acha que a gente tem o poder de salvar o outro, que a gente tem o poder de mudar o outro, e aí isso fica pesado. Mas às vezes o incômodo é para fazer algum movimento em relação ao movimento da nossa própria vida. Ambos os incômodos é em relação a mim, porque é a gente que está sentindo, como a Mana falou, eu sinto incômodo, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, e é eu, então tá em mim, então só eu posso administrar. Mesmo que tenha a ver com o outro e a questão, eu tenho que olhar para esse incômodo e trazer para mim, será que isso tem na minha vida? Daí começa o mergulho. Esse incômodo, será que isso que eu estou querendo fazer no outro, será que eu faço para mim? Será que eu tô projetando no outro algo que eu deveria fazer para mim? E isso, a maioria das vezes, a gente consegue ver de forma mais ampla dentro de um setting terapêutico. Mas sozinho a gente já começa a ter um norte de trazer esse incômodo pro eu, o olhar pro eu. E entender que ele só está querendo te direcionar para algum lugar dentro de você, independente se é sobre algo que você está sentindo em relação ao outro, ou sobre algo que você tem que mover em relação à sua vida, por exemplo, sair de um lugar que não é para você estar mais, de uma situação na qual você se colocou e esse incômodo está querendo te dizer, olha, não é mais para você estar aqui, você tem que utilizar esse incômodo para se mover. Para mim, o incômodo ele tem muito a ver com o instinto da ira, que é para a gente o mover, a ação, a mudança, a virada de jogo. Ele pode ser totalmente conectado com esse instinto de movimento, mas ele também pode ser uma sensação, uma emoção na qual a gente pode olhar e falar assim, eu não quero saber disso. Eu não vou olhar para isso. Eu vou, porque eu vou descartar isso porque sentir incômodo é ruim.
Então eu não vou olhar para esse incômodo porque eu só estou olhando como uma lente distorcida para aquilo que eu acredito ser ruim, mas não. Foi bacana você tocar no assunto da ira, né? Que o incômodo vem de uma ira. Eu penso que ele vem de uma ira, mas ele pode mexer com todos os outros instintos. E aí é bacana fazer a pergunta, né? Quais são os meus incômodos? Né? Acho que num primeiro momento, para a gente ir se descobrindo e se entendendo, é fazer essa pergunta: quais são os meus incômodos? Porque o incômodo ele pode vir de uma crença, para mudar uma crença que você tem, que aquilo está te incomodando e você não está percebendo o que, que é, aquilo já não faz mais sentido. Às vezes a gente já ganhou consciência sobre várias coisas e continua com o mesmo pensamento, então aquilo não virou sabedoria ainda. E aí o incômodo vem quando você, né, se depara com essas questões, o incômodo vem para você olhar e para você modificar aquilo de fato dentro do seu sistema. E aí ele mexe com orgulho, né? Quando o incômodo vem de questões, né? De alguma questão que você ou já ganhou consciência ou você precisa ganhar consciência, sempre que você entrar naquele assunto ou ouvir alguém falando sobre, vai vir ali um incômodo para você olhar para aquele assunto que talvez isso, né, precise aí de uma expansão de consciência ou precise de um novo olhar. E eu diria que isso te leva a gente para um progresso, né? Ou quando você precisa fazer as coisas e não faz, e bate aquela preguiça, e aquela preguiça te incomoda, pode estar lhe sinalizando que aquilo já não é mais para você, e você está insistindo em fazer, ou ficar, ou permanecer, né? Então, a preguiça vem para sinalizar que não tem mais movimento naquele sentido e a gente às vezes está insistindo numa coisa que já não é mais para a gente, né? Seja uma preguiça mental ou física. Então, entra um incômodo aí também. Às vezes o incômodo vem por conta dos prazeres que a gente quer ter ou os prazeres que a gente tem e que aquilo ali às vezes também já não serve mais para a gente, mas a gente insiste em ficar ali fazendo, né, naquele prazer mais raso e a vida está jogando a gente para um prazer mais profundo, de essência, e aí aquele prazer raso começa a incomodar, né, para a gente olhar para aquilo e entender que a gente pode pegar outras vertentes. Eu estou só divagando aqui sobre os incômodos, sobre os instintos, mas pode ser qualquer coisa, né? Então, se perguntar, né, quais são os seus incômodos e prestar atenção, ficar atenta para as respostas que vão vindo, né? Porque o corpo fala com a gente, as emoções falam. Então, é se colocar aberta para entender de onde estão vindo os nossos incômodos. E se não consegue sozinha, realmente uma psicanálise, por exemplo, né, com espiritualidade, ajuda bastante mesmo a gente a se enxergar. Com certeza. A gente recebe informações o tempo todo e é bem provável que muitas pessoas podem ter se incomodado de eu estar bebendo enquanto a gente está fazendo o podcast. E esse incômodo está te direcionando para alguma coisa. É muito importante a gente saber que tudo que a gente vê está sinalizando alguma coisa para gente. O incômodo ele vem para sinalizar. Então, às vezes, se você se sentir incomodado de eu estar bebendo, qual é a informação que vem desse incômodo? Por exemplo, uma terapeuta não pode beber, ou que feio, uma terapeuta está bebendo enquanto está trabalhando, fazendo um podcast. Percebe o que vem para você, se caso veio, né? Já que a gente está falando desse assunto, enquanto eu estava tomando vinho. Percebe como que a vida, ela sempre está mostrando para a gente o que tem dentro da gente e vai vir através, a maioria das vezes, através do incômodo, para a gente olhar de uma outra forma, para a gente ajustar a nossa lente. E quando eu falo isso, é que nem quando a gente vai fazer, não sei se você usa óculos,
ou se você já viu, eu acho que a maioria das pessoas devem ter o conhecimento disso, quando a gente vai fazer um teste de visão, a gente vai no oftalmo, ele vai colocando as lentes e mostrando lá uma plaquinha lá atrás com os Czinhos, onde está a abertura, e aí ele vai ajustando para a gente conseguir enxergar com clareza. Então, o incômodo, ele traz uma informação que para você enxergar com clareza, só que cabe você, eu, todos nós, a querer enxergar ou não. A querer excluir, por mais que a gente queira excluir, ele vai estar lá no nosso campo, e uma hora ele vai trazer para a gente olhar, né? Mas cabe a gente falar, olha, eu estou sentindo esse incômodo, eu vou olhar, vou ajustar as minhas lentes, porque o que esse incômodo está querendo me dizer? Porque tudo está conversando com a gente o tempo todo. Só que muitas vezes a gente não está presente para perceber que as informações que traz, né, as coisas que estão na nossa vida, a vida está acontecendo, e as informações que, lógico, estão dentro da gente e são sintonizados com as questões, estão querendo nos direcionar, estão querendo mostrar para a gente, olha para esse lugar. Então, sempre cabe a você a escolher se você vai querer tentar excluir, né? Eu acho que a melhor forma é dizer tentar excluir, ou você olhar, ou ajustar as lentes. Verdade. As condenações que a gente faz diz muito mais sobre nós do que sobre o outro, né? Porque a régua de parâmetro que eu uso para condenar alguém está dentro de mim, né? Então, os valores e virtudes que eu uso para condenar os outros está dentro de mim. E às vezes o incômodo vem, né? Quando a gente olha para alguma situação, questão, o incômodo vem para que a gente olhe para aquilo e não para que a gente reforce aquela condenação. Às vezes o incômodo está pedindo para você rever aquilo, olhar para o que sai da sua boca, né? Porque está dentro da gente, né? Da mesma forma, eu estou olhando ali, mas o incômodo está dentro da gente, né? E a informação está saindo daqui para lá. Então é sobre mim, não é sobre o outro, né? Então, se a gente olha para uma situação que incomoda, entenda em você primeiro, né? Por que que incomoda? Ah, porque é errado? Qual é o parâmetro de certo e errado, né? Errado para quem? E se questionando, né? Acho que o questionamento, eu falei isso no último podcast, eu vou repetir. O autoquestionamento, não questionar o outro, mas questionar a si, faz a gente crescer, né? Porque faz a gente dar outras respostas, porque a gente tá vendo e sentindo, né? E a gente se colocar aberta para isso, claro. Senão você mesma questiona e você mesma responde com a cabeça ao invés do sentir, né? Então, aquilo faz sentido eu estar incomodada com uma outra pessoa fazendo uma outra coisa que nem sou eu, né? Ou é um desejo reprimido. É ir se questionando, né? É ir se questionando e entendendo o que tem aqui dentro que está fazendo olhar com essa lente para fora. Né? Certeza, porque quando a gente julga, a gente vai sempre julgar, que julgamento é critério, mas quando a gente julga aliado somado com a condenação, de que, por exemplo, às vezes posso ter de pessoas que se incomodaram e condenaram por eu estar tomando. Ou vão ver alguma coisa e acreditam porque tem uma forma de que tal pessoa, tal profissão teria que ser daquele jeito e espera tal atitude. Então, existe uma forma, uma crença daquilo, e aí condena. Toda vez que a gente acaba condenando, a gente quer se colocar automaticamente no lugar oposto daquilo que a gente condena. Então, a gente acaba não se permitindo fazer igual. E muitas das vezes é o que a Mana Paula falou. Às vezes pode ser que você tenha vontade, mas não tenha o movimento de fazer, porque existe essa condenação. Então você acaba se aprisionando por causa dessa ideia, por causa dessa crença. E aí o incômodo está te direcionando para você se libertar, para você desconstruir. Porque pode começar a perceber, quando a gente está condenando muito alguém, o desconforto aumenta dentro da gente. E é dentro da gente, não é fora.
o desconforto aumenta dentro da gente. Por que que eu sei, né? Porque eu já peguei a vida condenação. É, é, já foi um ponto que eu, né, trabalhei e trabalho em mim. E acho que sempre vou trabalhar. Longe da perfeição, né? Estamos todos aqui aprendendo. Então, por isso que o questionamento é uma coisa que eu faço, né, constantemente, para que eu não caia nessa régua de parâmetros curtos que só me limita, né? Ao invés de expandir, só me limita. Com certeza. A gente pode sempre olhar para a gente. E a gente pode dizer, como duas terapeutas, que olhar para a gente sempre é o melhor caminho para a gente poder expandir, para a gente poder enxergar com clareza, para a gente poder desconstruir, às vezes, crenças que não nos cabe mais. Cabia naquela época, naquele momento, e às vezes a gente está carregando aquilo, uma vida até o momento presente, e o incômodo vem para desconstruir essa verdade absoluta, essa crença enraizada de certo e errado, bonito e feio, e aí expandir para além disso, porque isso é possível. Sempre, né? A gente está aqui exatamente para isso, para progredir, né? Para ajudar a raça humana a se desenvolver. É. Ai, Tamo foi junto. ótimo. É isso, gente. Deixem suas opiniões, deixem os seus comentários. E deixem, se fizer sentido para vocês e se sentirem confortáveis, deixem para a gente aqui quais são os seus incômodos e se vocês já estão trabalhando neles, como é a percepção disso para vocês. Conversa um pouquinho com a gente, é uma delícia fazer essa troca. É isso aí. E a gente vai deixar os nossos contatos disponíveis das nossas redes sociais aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato com a gente para quem já está no movimento e está querendo fazer terapia. Eu e a Ana Paula faz atendimento individual e também em conjunto com a nossa psicanálise em grupo, né, Mana? Sim, é bem bacana o grupo. Então, tem para todos os gostos, né, Carol? Né, mana? Para grupo, individual. Procura a gente, vamos trocar umas ideias e ver onde você se encaixa. É isso aí. A gente se vê então no próximo podcast. Um beijo. Beijo.